Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jean, esse aqui é o Gabriel. Nós estamos aqui para apresentar para vocês o que é o construtivismo na teoria das relações internacionais. Vocês sabem o que é? Bom, Gabriel, fala pra gente um pouco como surgiu o construtivismo. Bom, Jean, o construtivismo ele surgiu lá no terceiro debate entre os positivistas e os pós-positivistas. No caso, os positivistas eram quem? Os neoliberais e os neorrealistas. E do outro lado, os pós-positivistas, que eram os autores da teoria crítica e os autores da teoria pós-modernista. E foi nesse cenário que Alexander Wendt expôs a sua teoria do construtivismo, visando ser a via média do terceiro debate. Jean, fala um pouco pra gente então o que são os positivistas. Os positivistas são as teorias tradicionais que tentam explicar as relações internacionais, tais como realista e até mesmo os liberais. Assim como os pós-positivistas, que são um conjunto de teorias que procuram... eles vão na origem das teorias e falam por que existem as relações internacionais, e não somente tentam explicá-las. A gente já viu um lado, os positivistas e os pós-positivistas, agora o que é o mediano? O que é a via média disso? Bom, na verdade, a via média que o Wendt propõe tem muito a ver com a identidade do Estado. Para os positivistas, o Estado, o interesse deles vem da relação com os outros Estados, certo? Mas isso, racionalmente, eles poderiam escolher entre cooperar ou escolher entre não cooperar. É como se esses dois Estados não fossem influenciados por essa relação. É como se o ser humano não fosse influenciado pela sociedade. Mas e o construtivismo fala o que sobre isso? Bom, aí o construtivismo, em contrapartida, vai dizer que a relação dos Estados é o que molda eles. Então, eles são influenciados pelas escolhas do âmbito internacional. Ou como diria Gilberto Sarfatti, como os Estados satisfazem seus interesses, dependem de como eles se definem uns em relação aos outros, o que por sua vez é uma função de identidade social, aos níveis doméstico e sistêmico de análise. Então quer dizer que com o relacionamento entre os Estados, ele vai adquirindo essa identidade, fazendo essa construção social, né? Exatamente, Giancarlo. E é por isso então que a gente pode falar que, por exemplo, um Estado X, ele não pode ter uma perspectiva negativa de um Estado Y, por exemplo, sem antes estabelecer essa relação. É como se a gente pudesse dizer que os Estados Unidos e a Rússia, na época da Guerra Fria e tudo mais, eles tinham ideologias muito diferentes. E isso, esse relacionamento que eles mantinham, era negativo, então isso não foi uma coisa ahistórica. Historicamente, isso foi se construindo. A gente também deve lembrar que essa construção, ela vai alterando de acordo com o tempo. Por exemplo, Estados Unidos e Cuba, né? Porque eles não tinham nenhum tipo de relação e eles viram a necessidade de cooperação e acabaram abrindo, tendo um novo diálogo, fazendo, teoricamente, agora uma nova parceria. Para ficar mais fácil de entender, vamos supor que você não conhece uma pessoa. Beleza. Você não consegue ter uma visão positiva ou negativa dessa pessoa, certo? Sim. Se você tiver uma visão negativa sem antes se relacionar com ela, é puro preconceito. Mas se você for conhecer a pessoa, provavelmente você vai ter ou uma ideia positiva formada ou uma ideia negativa. É necessário que haja esse contato, né, para você estabelecer qualquer tipo de relação ou até mesmo pensamento sobre essa pessoa, ou no caso das relações internacionais, sobre esse Estado. Exatamente. E como o Estado vai conseguir definir esse positivo ou negativo de outro Estado? Bom, Gena, tudo para Estado, como as pessoas que a gente usou como exemplo, tem como base a emissão de sinais. Ou seja, você ainda não conhece a pessoa, mas ela emite sinais. Normalmente a gente se aproxima de pessoas que emitem sinais parecidos com os nossos, certo? Sim. E a gente se afasta de pessoas que, na nossa visão, emitem sinais negativos. Pode-se colocar também a parte do interesse, se o Estado tem um interesse igual, qualquer outra coisa, qual que é a ideologia dele. Com certeza. Como dizia então Alexander Wendt, a anarquia é o que os Estados fazem dela. Ou então, como diria o nosso amigo Gilberto Sarfatti, Isso quer dizer que o significado de anarquia é construído socialmente e, portanto, os Estados com identidade negativa devem ocorrer o balanceamento de poder, enquanto entre aqueles com identidade positiva deve ocorrer a cooperação. Gabriel, e onde entra a via média nessa história? Bom, a via média nada mais seria então do que a conciliação entre a epistemologia do positivismo com a ontologia do pós-positivismo. Outro ponto importante de ressaltar é a parte de agente e estrutura no construtivismo, né? Como que é isso? Sim, Jean. No caso, para os construtivistas, essa relação ela é construída mutuamente. Bom, Gabriel, assim como as outras teorias, o construtivismo também tem as suas críticas. Quais são elas? Bom, uma das críticas do construtivismo, primeiramente, é que ele é um pouco utópico, porque essa relação entre os estados ela nem sempre é tão simples como positiva e negativa. Sim.
Outra crítica também é que os autores não conseguem explicar o que aconteceria se mesmo depois de se relacionarem, os estados continuam tendo uma visão negativa um do outro. Como a gente poderia chegar numa colaboração a partir desse cenário? Para resumir, o construtivismo ele é uma teoria social, que aí depois de ser desenvolvida, ela acabou entrando nas teorias de relações internacionais para explicar o cenário internacional. Bom, Jean, uma prova de que isso não é tão utópico assim é que, por exemplo, de novo, os Estados Unidos e Cuba. Olha só quanto tempo eles ficaram sem fazer nenhum tipo de negociação e agora eles estão voltando aos poucos a fazer essas negociações, visando a cooperação, que é necessária no cenário atual internacional. Outro ponto importante é a questão dos refugiados, né? Está havendo uma interação entre os países, porém essa interação não está sendo positiva, está sendo uma interação negativa. Existem estados que podem receber os refugiados, mas não acabam aceitando eles. Até mesmo por eles já terem essa percepção negativa do outro estado. Isso impede muito nas negociações e tudo mais. Ou, por exemplo, a Irlanda, que está abrindo o seu território para receber refugiados. Isso é muito legal. Imagina só, quão positivo não é essa ação para os países ali que eles fazem negócios. Sim, e tudo claro. mais. Jean, então acho que para finalizar, a gente pode colocar a importância do cunho social no construtivismo. Então ele sempre procura explicar as relações internacionais levando em conta o interesse dos estados de forma social e levando em conta a identidade, e não política. Bom, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais da teoria do construtivismo. E é isso. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em curtir, compartilha com seus amigos. Se vocês têm alguma coisa para falar sobre construtivismo, deixa aqui nos comentários que a gente tenta responder, beleza? Meu nome é Giancarlo. Espera da play, caralho. Seu nome é Giancarlo? Eu tô dando as suas coordenadas. Não, quem vai começar? Sabe o que é isso? Sabe de onde veio, como surgiu? Não sei? Não. Tem que apresentar o 3. Mano, ó, é simples, vamos seguir a ordem. Nome, teoria do construtivismo em relações internacionais. Tá. O construtivismo, pra gente entender um pouco melhor de onde ele veio, ele tem que... Então, mas ele surgiu no meio disso aí por quê? Então, eu vou explicar. E foi nesse cenário que Alexander Wendt fez o que ele fez? Ele escreveu... Onde surgiu a origem? Quer ver? Pros liberais, existem a cooperação. As suas escolhas. Você tem que dar um tempinho, senão fica difícil pro cara cortar. Resultado, eles Pera, não... não, vai bagunçar na cabeça. Ai, que soninho. Oh, meu Deus, que soninho. Epistemologia, estudo do saber. Nossa, estou com muito sono, não? Ai, que sono, que sono. Você também não sabe. Ah, nossa. É, mano. Eu vou tomar água. Tomar no cu.